Senhoras e senhores, bem-vindos ao Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Esse é o nosso primeiro episódio, então uma salva de palmas para o Pode Voar, que está nascendo hoje, maravilhoso. Antes de mais nada, nos acompanhe nas nossas redes sociais, se inscreve no canal e dê o seu like para que a gente possa continuar a cumprir o nosso propósito e trazer aí empresários incríveis e astronômicos para ajudar vocês na jornada de vocês. Então, eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. Eu sou Leandro, o copiloto dessa jornada. E hoje nós vamos ter um voo muito especial, uma decolagem maravilhosa com um convidado extraordinário. Ele é o Gideão Martins, que junto com o irmão Eliseu vieram da favela e do estado de tremenda pobreza. Então decidiram que iriam criar um negócio que, além de ser sucesso, seria instrumento de inspiração e evolução dos homens. Então, em 2008, nasceu a marca Filato Bene, que hoje conta com uma rede de lojas próprias, e-commerce, e esse ano a empresa iniciou o processo de expansão por meio de franchising, inaugurando 4 lojas nesse modelo. Espera-se que até 2027 seja atingida a marca de 88 lojas no Brasil. Gideão é sócio e CEO da Filato Bene, idealizador do Seja Astronômico, administrador de empresas pela Unesp, especialista em marketing, Master Coach pelo IGT International Coach, palestrante, mentor de empresários e varejistas. Senhoras e senhores, ajustem os cintos, bora voar, uma jornada de empreendedorismo maravilhosa que vamos ter a partir daqui. Bora pra cima, uma salva de palmas pro nosso convidado! Gideão, prazer enorme ter você aqui, obrigada. O prazer é totalmente meu. Eu tava dizendo, né, que eu vinha chegando no corredor e já ouvi as risadas, a alegria desse ambiente. Eu tenho certeza que esse Pode Voar vai voar muito alto, né? Amém. Obrigado pelo convite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, é o primeiro episódio, mas eu já negociei com a Thaís aqui que no 50º estarei novamente aqui para a gente ver o desempenho desse Pode Voar aqui, para ver se voa mesmo. Mas com esse casal incrível, com certeza vai voar muito alto. Com certeza. Gideão, conta pra gente como você iniciou a sua jornada de empreendedor. Então, da insatisfação, né? No Brasil, muitos empreendedores nascem da necessidade de resolver um problema, né? E no nosso caso era a comida. Então, a nossa vida de pobreza, você queria comer alguma coisa, não tinha o que comer. Então, dessa insatisfação nasceu o desejo de fazer algo que trouxesse a possibilidade de termos uma vida mais digna. E dessa insatisfação nasceu vários negócios, né? Mas por fim a Filato Bene. Eu também percebi assim, o meu pai, ele teve diversos negócios, mais de 50 negócios, e 95%, 98% faliram, deram errado, fecharam as portas, né? E eu cresci com essa questão, como fazer um negócio dar certo? Por que é tão difícil? E aí eu fui descobrindo muita coisa, fui pesquisando, investigando, mas a ideia era ter o que comer. Essa que foi a motivação inicial, né? Que baita motivação, hein? Sim. Aí vendemos sorvete na rua, engraxamos sapato e sempre de olho no mercado. Eu fui fazer administração de empresas com o objetivo de entender como fazer um negócio dar certo, né? Olha só que loucura, né? Começar já certo. Isso. Só que daí você chega na faculdade, é aquele monte de material que se aplica mais a grandes corporações do que ao pequeno ali, né? Então tudo eu traduzia para o pequeno. Todos os meus trabalhos, monografias, era tudo voltado para o pequeno. Você modelava, né? Modelava. Aí virei colecionador de história de gente que deu certo. Olha só. Porque o objetivo era dar certo, né? E a cada história é um aprendizado, aquela fome. Deve ter uma maneira, vou descobrir isso aqui. Quando você vê a vida como um desafio mesmo, né? Interessante. Cara, é uma coisa que eu sempre falo assim, para todo problema que a gente está passando hoje, alguém já teve e já escreveu um livro sobre isso.
Então, Total. quando você fala assim, nossa, eu me espelhei em várias pessoas, eu fui buscar histórias de pessoas que deram certo e tudo mais para poder modelar, um baita insight, que eu acho que, às vezes, o pequeno empresário, ele tá tão focado no negócio dele ali, na parte técnica, nas coisas que realmente tem que acontecer, mas acaba que ele não se abre para olhar que, caramba, teve pessoas que já passaram pelo que ele está passando e tem uma história para contar e tem o que ensinar a partir disso, né? Sim. É o que Einstein dizia, quando falaram que ele era o bichão, ele falou, na verdade, é o seguinte, eu não teria chegado, só consegui chegar onde cheguei porque estive nos ombros de gigantes, é um negócio assim, né? Exatamente. Top. Mas então, a jornada foi essa, tentamos empreender diversos negócios, eu tive sucesso no ramo de tecnologia, tive lojas, tive franquia da TIM, e num determinado momento eu vi a oportunidade, porque meu irmão mais velho havia comprado a Filato Bene, né? E que nasceu em Cascavel, como loja. Meu irmão começou vendendo gravata na rua, o Eliseu, que foi o fundador da Filato Bene, e 52 gravatas, vendendo de porta em porta, e de repente começou vendendo carro, depois começou a vender camisas também, e outros artigos masculinos, e depois ele abriu a loja. E a loja, quando ele abriu com um feminino também. De um lado era masculino e do outro feminino, essas lojas multimarcas, que tem muitas aí. Só que o negócio não foi bem. Por quê? Porque ele era bom vendedor, mas quem leu já o Michael Gerber, o Mito Empreendedor, já vê que a parte técnica é o que move o cara a iniciar um negócio, mas ele tem que entender que tem outros quadrantes no organograma que ele também ocupa, e tem que dominar essa parada, né? E o Eliseu foi se afundando e quebrou. Aí ele vendeu para o meu irmão mais velho, que também investiu muito dinheiro, mas o negócio não decolou. E depois de muita dedicação, também afundou. E isso me lembra muito o T. Harv Eker, né? Que escreveu o livro Mentes Milionárias. Eu fiz uma imersão com ele. A primeira vez que ele esteve no Brasil. E lá eu tinha lido o livro dele já umas 3 vezes. Ele fala sobre o modelo mental. E olha só, meu pai passou a vida quebrando negócios. Aí meus irmãos quebraram também. Aí o outro comprou o negócio, o outro quebrou também. Você vê, cara, como tem um fundamento. Você vai repetindo, parece padrões. Que os passos, os padrões dos seus pais e não imagina o quanto que isso é quase que uma praga, né? Só que eu acreditava que existia um caminho e eu fui buscar conhecimento, um jeito de entender e fazer, né? E o meu irmão mais velho ligou para mim, eu morava aqui em Barueri, falou assim, Gideon, quebramos, eu tô há 2 semanas andando aqui, ó, oferecendo ponto para algum outro comerciante que queira comprar, porque eu desisti. E não tem muito o que fazer mais. E eu liguei para te oferecer um negócio. Eu falei, não, eu tô a 1.000 quilômetros daí, eu não tenho interesse. Ele falou, não, mas cara, você é a única esperança. E eu devo aquele dinheiro lá para você, já entra como parte do pagamento e você tem condições de talvez implementar aí algumas ações que pode mudar esse resultado, né? E caiu no meu colo o negócio, né? E aí eu viajei para lá. Fui lá, conheci o negócio. Tem até uma foto minha saindo 3 horas da manhã de dentro da loja. Isso que ano? Isso foi em 2014. 2014. O negócio Filato Bene, que inclusive eu tinha criado o nome porque meu irmão pediu para que eu ajudasse, mas eu nem estava no negócio ainda. Quando criei o nome, criei a logo depois que eu comprei daí o negócio, né? E em 2014, eu fui para lá. Aí cheguei lá em setembro, final de setembro, fechamos o negócio, eu já fiz um inventário de estoque, olhei todos os relatórios de venda para buscar um padrão, curva ABC, de venda de produto e tal. Administração, né? Isso. Aí encontrei diversos padrões. No outro dia eu falei para ele, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é liquidar totalmente o feminino. Filato Bene vai ser uma marca de moda masculina. Até as cores, tudo aqui vai ser desenhado para o homem que quer realizar. A marca que veste líderes e tal. Aí já trouxe toda uma visão, né?
E é assim, por que a água fura a pedra? Porque conforme ela vai insistindo de modo concentrado numa área, mesmo ela sendo mole, ela consegue furar a pedra que é dura. É meio que aquela lei da física, quanto menor a área, maior a pressão. Tinha um professor meu de física que ele falava do salto, sabe a mulher quando tá com aqueles sapatos com salto alto, bem fininho? Já pisaram no teu pé com aquele salto? Meu Deus. É de gritar, né? Então, quando pisa, por quê? Porque a área é tão pequena que a pressão é maior e a dor é muito maior. Então, a água, de maneira concentrada ali, numa mesma área, com a mesma mensagem, assim, riqueza de informação é pobreza de comunicação. E para o pequeno comerciante que está querendo se destacar no mercado, ele tem que entender que não se trata de mais, se trata de menos. É reduzir. Então, reduzimos o portfólio para intensificar a comunicação, para dar o que falar, para facilitar o marketing, a produção de vídeo, de conteúdos, né? E, na realidade, quando a gente pensa que a gente precisa abraçar o mundo, no final das contas, a gente acaba não falando com ninguém. Então, acho que o mais importante é a gente pensar o quanto que a gente pode se especializar. Né? O Gideon, ele trouxe muito essa coisa trouxe o nicho e o subnicho. Então, eu vou ser uma marca que veste líderes. Baita slogan e propósito, principalmente. Você acreditar. Eu não visto todo mundo. Eu visto pessoas que querem se destacar através da liderança, que querem ter um destaque, querem ser homens que vão deixar um legado nessa terra, nesse tempo. Então, são pessoas que realmente se unem a Filatobene. Eu achei fantástico isso, muito bom. Homens realizadores, né? Perfeito. Porque existe, eu gosto dessa palavra, realizadores, porque entre o mundo aqui das ideias, o projeto, as intenções, os sonhos, existe uma lacuna chamada execução, que esqueci o nome do cara que escreveu aquele execução, a disciplina chamada execução, vou lembrar o nome dele. E depois a realização. Então tem caras que têm o dom de transformar sonhos, ideias em coisas plausíveis, que foram realizadas, né? E a execução é justamente o que está no meio disso daí. Quem não consegue alcançar é porque não é um realizador. E para você realizar tem que diminuir. Não tem como realizar muita coisa. As pessoas, elas hoje, nós vivemos um período em que a atenção custa muito caro. Todos são bombardeados por diversas informações divertidas, legais, viciantes, e você aparece com a sua empresa no meio desse bolo de informações. Como se destacar no mercado? Aí, se você pulveriza a tua comunicação, você não consegue ser notável, ser marcante, ser memorável, ser diferente, né? Igual fiquei sabendo do que o Pode Voar vai fazer nessa imersão aí. Não sei se pode dar spoiler aqui pra galera. Ainda não pode dar spoiler, mas vai rolar algo astronômico nos próximos meses. Isso. Então, todos esses diferenciais é porque é menos, não é mais. Exatamente. Cara, é único. Aquilo ali, aquela imersão vai ser única. Tem toda uma construção por trás. E aí você ganha a atenção do público. E era isso que eu queria ganhar. Na época eu queria um slogan que é uma visão da Filato, ser a mais falada e desejada. Falada porque as pessoas têm que lembrar. Quem não é lembrado não vende. E desejada porque você tem que ser bem lembrado, né? Então, aquela camisa, aquele produto, aquela marca, aquela loja. Então tem que desejar também o produto, né? E falando um pouquinho já de diferenciação e inovação, que eu acho que é um dos grandes pilares, né, que o pequeno empreendedor, exatamente, que está entrando nesse mar de outras empresas, precisa pensar muito, como que a Filato mantém, o que a diferencia e como ela mantém essa diferenciação? Conta pra gente. Então, a base é sempre a intenção ou o propósito, né? E a gente tem uma intenção de ser diferente. Isso é um valor nosso de ser diferente. Você tem que ser diferente o tempo inteiro. Você tinha essa clareza desde o início? Sim. Assim, quando você começou? Sim, porque todo ramo tem competidores, né? E eu
sempre fazia as perguntas, né? Junto com o meu irmão, iniciamos só eu e ele, minha cunhada, às vezes estava junto, minha esposa. E eu perguntava para eles assim, por que que um cliente tem que falar assim, eu vou ir lá na Filatubene e não vou em tal lugar? Por quê? Por que que ele tem que nos escolher? Quais razões a gente está dando para ele nos escolher? Então ele escolhe a gente porque ele vai lembrar da gente em primeiro lugar e depois ele por algum motivo vai desejar. E aí existe muita coisa, né? A narrativa, a história por trás de uma marca, o jeito único que você faz as coisas. Conta pra galera um pouquinho só do que vocês fazem diferente lá. Então, a gente tem a nossa cultura talvez seja o maior ativo da Filato, porque envolve gente, né? E a nossa cultura teve um reflexo muito forte do Exército, né? Que eu fui militar um tempo, e eu me lembro que quando eu vi que eu realmente ia empreitar essa missão de ser militar por alguns anos, eu tinha um amigo, um sargento, eu falei, cara, me diga uma coisa, eu quero entrar, mas eu quero me dar bem. Então, olha o planejamento, né, cara? Quando você é intencional, é fora da realidade o teu resultado, né? E aí, ele falou assim, cara, vou te dar uma dica, então. Seja intenso e vibrador. Aí eu falei, peraí. Eu, moleque na época, né? 17, 18 anos. Aí ele falou assim, eu perguntei, o que é ser intenso e vibrador? Disse, cara, intenso e vibrador é o seguinte, tudo que você for fazer, faz como se fosse a última da sua vida, faz como se tudo tivesse em jogo, a vida do teu amigo tivesse em jogo, o teu batalhão, o teu pelotão ia ser destruído se você não fizesse aquilo com excelência. E vibração é energia na voz, é postura, é participação, é proatividade. É liderança. É liderança e tal. Aí ele me explicou, daí eu falei, mas dá mais alguns exemplos, eu não consegui me imaginar em situações. Ele falou, ó, você vai fazer um rastejo, imagina lá no Exército faz umas pistas de rastejo no barro, debaixo daqueles arames, vocês devem ter visto já em filme, enquanto outros vão atirando por cima, ou festim só para simular ali. E é muito sofrimento, porque você está exausto há dias numa situação de pressão, cobrança, xingamentos. Eles chegam em você e falam assim, você é um lixo. A pressão psicológica é terrível. E a parte física e mental, emocional está abalado. Daí quando você termina uma pista dessa, que você demorou às vezes, sei lá, horas para chegar do outro lado, ele fala assim, volta. E você precisa voltar e fazer tudo de novo. E ele dizia para mim, nesse momento em que o cara fala volta, todo mundo volta como derrotado. Você vai voltar como campeão. Volta vibrando. Volta, quando ele der a notícia, volta, faz de conta que é a melhor notícia do mundo. E você grita, vibra, volta audaz. E foi desafiador fazer isso, mas eu segui exatamente isso. Que legal. E, cara, essa cultura militar é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom, essa cultura da resiliência, da obstinação, de fazer tudo como se fosse o último, de fazer como se tudo tivesse em jogo, até as pequenas coisas, foi a cultura que acabou vindo para a Filato. Então hoje a gente tem 9 valores que regem o comportamento da galera, né? Esses 9 valores têm subvalores que totalizam 93 pontos, né? E a grande maioria, 90% aí, com exceção dos que chegaram agora, sabem recitar tudo isso, memorar. De cor e salteado. De cor e salteado, né? E, inclusive, esse que a gente chama de VPP, que é o 3.5, que seja intenso, vibrador, proativo e participativo, tá dentro do nosso valor número 3, que seja obstinado por resultado. Então, a gente tem uma cultura que envolve as pessoas de um jeito que é diferente. Então, por exemplo, algumas lojas fazem o seguinte, cada cliente que entra,
e que o consultor não teve a conversão para venda, eles já se reúnem e pagam 10 flexões. Que legal. Aí, outra é assim, o cara que entra e ele comprou, nem que seja um alongador de colarinho, né? Para quem, homens que tem um colarinho mais, o pescoço mais avantajado, né? Não fecha aqui. Aí tem um alongador de colarinho que a gente vende lá, que custa, sei lá, 30 e poucos reais. Mesmo que seja um detalhe desse, aí eles dão o que a gente chama de power rei, que é um tipo de parabenizar, de honrar a pessoa, diferente, que bate 3 vezes palma e joga um rei. Essa história, rei também tem uma história por trás disso daí. Então é muito único. Celebrar qualquer pequeno avanço, agradecer, honrar as pessoas por qualquer pequeníssimo avanço, e quando as coisas não dão certo, a gente aprende, se fortalece através de flexão, mostrando essa parte da resiliência, né? Eu tenho uma pergunta. Você está falando muito de cultura de pessoas e entra na minha área, né? Eu sou especialista em recursos humanos e eu acho que a maior dor hoje das empresas, independente do tamanho que ela tem, a gente tem alguns dados que são alarmantes, né? 86% das empresas fecham entre 2 até 5 anos de existência. Hoje, o Brasil, de maneira geral, se a gente pegar os dados do Ministério do Trabalho, a gente tem 56% de turnover, de rotatividade, né, ao longo de um ano. Quer dizer que as empresas normalmente trocam metade dos seus times durante um ano. Isso é terrível. E eu entendi que você tem uma cultura muito pautada no propósito, na visão, né? E isso é muito interessante, mas grande parte das empresas, e principalmente o pequeno, o médio empresário, tem muita dificuldade de transmitir esse propósito para o seu time, principalmente para a sua liderança, e tornar isso algo comum no dia a dia, né? Transformar isso algo automático na cabeça das pessoas. Que mecanismo que você utiliza para implementar isso? Porque eu imagino a dificuldade que você tem em ter lojas, então a gestão que você faz é uma gestão que acaba sendo não centralizada, ou seja, você tem que lidar com várias pessoas à distância, então fazer essa gestão no dia a dia é muito difícil. Como é que você consegue fazer isso tudo e implementar esse padrão de cultura? Astronômico. Inclusive, os empresários lá perguntam para a gente. Esses dias, o dono de uma empresa, de uma bicicletaria lá, mandou uma mensagem falando assim: cara, eu percebi que todos os funcionários de vocês têm o filato lá, tipo assim, David Assis. Aí, quando ele entra para trabalhar na Filato, ele vai lá e altera o arroba dele para David Filato. Aí, Rodrigo Filato. E, cara, esses dias eu vi um stories de um colaborador de vocês que adesivou a marca da Filato no carro dele, em vários lugares. Vocês que mandam eles fazerem isso? Não. Cara, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês engajam tanto o time a esse ponto? Vocês nunca mandaram? Nunca mandamos. Então não é obrigatório. Não é obrigatório. As pessoas têm, assim, orgulho de trabalhar na Filato. Agora mesmo entrou um menino trabalhar na unidade de Toledo, né? E aí, na reunião, ele falou assim, quando ele foi se apresentar, ele falou: gente, o meu sonho era trabalhar na Filato. Olha que eu incrível. Passava na frente, eu acompanhava o Instagram, eu falei: um dia eu quero trabalhar nessa empresa. Porque eu via que aqui era um ambiente de crescimento, de evolução, as pessoas eram diferentes, as pessoas eram mais, intensas, envolvidas, eu queria fazer parte disso. Então, eu acho assim, muito mais do que o que a pessoa recebe em dinheiro, remuneração, que são os 3 R's que você deve dominar, que é remuneração, reconhecimento e recompensa, sim. Que a gente cuida para manter o colaborador ali confortável na empresa, é o sentimento de pertencimento que vem com o que você disse, que é o propósito. Eu acho que todo mundo que procurar dentro de si vai encontrar esse propósito. No nosso caso, é assim, a maioria das pessoas que vêm trabalhar com a gente
tem uma história de superação. E vocês vão perceber muito isso ao longo dos podcasts aqui. Então isso já é um perfil, uma procura por um perfil. É uma procura no perfil. A gente quer atrair para a Filato pessoas que querem vencer, que querem se superar. Um outro slogan que a gente usa muito é a marca da superação. E esse slogan, ele também dita a regra de quem você contrata. Aí ele falou, como é que vocês motivam esse cara aí como é que vocês motivam os colaboradores? Eu falei, não, a gente contrata gente motivada, a gente só faz a manutenção ali da motivação. Como é que contrata gente motivada? É fit. Eu vou pegar a pessoa que tem a ver com a minha cultura. Então, Sim. A cultura, ela é o cara crachá. O cara crachá, você olha a cultura e olha o que a pessoa está falando. A gente busca as origens, a história da pessoa, o que ela desempenhou tal, na entrevista, mas muito mais do que isso, a gente tenta observar o que ela pretende realizar, o que ela quer fazer, onde ela quer chegar. Por que você quer vir aqui? Você tem certeza? Cara, é trampo. Aqui, Filato, de domingo a domingo, é suado. E eu levei toda a liderança para subir o Pico Paraná, né? Isso foi incrível. Mas respondendo a sua pergunta, como colocar o propósito na empresa, que eu acho que é essa a pergunta, eu costumo dizer que liderança se faz com diálogo, com conversa, e se sustenta pelo exemplo, contando a nossa história e contando a história que a gente quer contar. Segura um pouquinho, que eu acho bem importante a gente frisar isso aqui. Você falou muito, você trouxe a importância da inteligência emocional e quanto que o exército te ajudou com isso. Você entender suas emoções e colocar a emoção certa na hora certa, né? Então, passou pelo barro ali, de joelho ali, se rastejando, volta, faz tudo de novo com o mesmo entusiasmo. Então, às vezes, o pequeno empresário cai na primeira pedra e já desiste. E o quanto que é importante a gente trazer isso à memória, entendendo que a vida não é uma subida constante. Vai ter altos e baixos, mas o mais importante é o quanto que você traz o quanto que você tem inteligência emocional para segurar as quedas e entender que toda crise é uma oportunidade de crescimento e aprendizado para sair lá na frente melhor. Eu acho isso fantástico. E outra coisa muito forte da Filato, que eu acho que a gente pode trazer para o mundo aqui dos pequenos empresários, é entender primeiro quem é você, para atrair pessoas que sejam parecidas contigo. Então, a diferenciação da tua empresa está na tua história. E a grande maioria dos empresários que eu vejo acaba modelando muito fora e esquece de entender o que tem dentro. Total. Né? E acaba que tem alto índice de turnover, como falou o Leandro, porque não tem a base estruturada, não sabe nem quem é a empresa, o que ela quer, quais são seus valores, qual a sua missão, qual a sua visão de mundo, qual o legado que ela quer deixar naquele lugar, por que ela se criou, porque se foi só por conta de dinheiro, tem alguma coisa errada nessa história. Eu presto consultoria para empresas e o que eu percebo é que o empresário, às vezes, ele vai buscar um conhecimento a mais sobre como administrar o negócio dele quando ele já está no sal, né? Com a água já acima do joelho. E não é isso, porque por mais que você seja um único empresa, ainda assim, para administrar teu negócio, você tem que dividir em áreas, né? E você tem que, ao longo do seu dia, colocar os seus bonés diferentes. Então, agora eu sou o administrativo, agora eu sou o financeiro, agora eu sou o comercial. É importante ter esse tipo de disciplina. E desde então, você falou sobre cultura, eu percebi que você identificou o seu tipo de cultura muito rápido, porque existem vários tipos de cultura, por exemplo, a cultura grupal, que é uma cultura familiar, cultura inovadora, cultura processual. Você não precisa ter uma cultura só. E isso te leva para um outro lugar, que é a estrutura organizacional. Então, qual é o modelo de negócio que você tem e que tipo de estrutura se encaixa melhor para o teu modelo de negócio? Se é uma estrutura matricializada, se é uma estrutura horizontalizada, com tomada de decisão mais rápido. Então, tudo isso pode parecer muito
pequeno, talvez para o pequeno empresário, mas isso faz uma diferença brutal no negócio dele, porque aí te leva a perfil, como você falou. Você primeiro sabia da tua cultura, você sabia da estrutura que você precisava, você foi buscar conhecimento para isso e você já tinha uma visão muito clara do perfil de quem você queria trabalhar. Então fica muito mais fácil de você acelerar o seu negócio. Sim, total. Bom, já deu para ver que eu tenho muito para aprender com você, depois trocar umas ideias aí pra gente. Mas assim, cara, eu acho que a nossa estrutura é familiar, mas eu costumo dizer que nós somos um time de elite com espírito família, porque família é ótimo para conviver, mas não performa, não tem objetivos claros. Já um time quer fazer gol. A gente tem um espírito família, mas somos um time. A gente quer fazer gol, tem um propósito, cada um tem que trabalhar ali. Quem é centroavante, ala esquerda, direita, zaga, tem que desempenhar dentro da sua função. Cara, são coisas simples. O pequeno empresário, se ele fizer um organograma com aqueles quadradinhos, definindo por área, igual você falou, e depois você transforma isso em cargos e funções. Quando tem muito empresário que critica, fala assim, a grande maioria resolve não crescer para não ter que lidar com gente. Esse é o fato. Perfeito. Eles sofrem tanto com pessoas que eles falam assim, cara, eu prefiro ter só uma lojinha com a minha sobrinha e não sei quem aqui, minha esposa, tal, do que ter que lidar com gente, é um saco e tal. E esse é um modelo mental, né? Tem que trocar esse chip aí. Perfeito. Você tem que ver pessoas como recurso, não como um obstáculo. Pessoas, eu estou aqui e tem 10 negócios rodando porque eu tenho gente lá e com o coração, fazendo com mentalidade de dono, que é o nosso valor número 5, né? E o propósito, ele gera um sentimento. O sentimento gera comportamento e comportamento gera resultado. Então, o líder, ele tem que sempre estar trazendo de várias formas um sentimento vitorioso na galera, que é a terceira camada da realização do método que eu ensino lá no divisor de água. Porque o sentimento, cara, é assim, ó, eu tava lá no sofrimento, no barro, mas eu pensando, cara, é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Eu tô me aprimorando. Esses tempos a gente estava inaugurando uma loja no shopping Catuaí e era 4 horas da manhã. Eu estava lá com os meninos, eles trazendo as coisas, shopping de madrugada, que tem que organizar as coisas, uma guerra. E todo mundo exausto, vindo de uma sequência. Nós inauguramos 3 lojas, uma atrás da outra, assim. Na verdade foram 5 lojas, né? E 3 franquias e uma própria. Daí ele deu um grito lá, é no fogo bem mais forte? Aí todos os outros responderam, que se forja o aço bom. A vivência da cultura é isso. É uma frase que diz tudo, porque tem uma história por trás. E aí, logo a pessoa, ao invés de se conectar com o coitadismo, uma meu murmuração. Deus, tal, ele já vem e se conecta. Cara, eu tô me aprimorando, Perfeito. eu tô fazendo história, eu tô participando de algo grande. E aí muda o clima, muda o sentimento da galera. E quando muda o sentimento, muda o comportamento. E quando muda o comportamento, produz resultado. Perfeito. Então, eu sempre segui essa linha, né? Existe uma frase, eu estou aqui tentando me lembrar o autor, então licença poética, não vou me lembrar, mas fala assim, as pessoas esquecerão o que você fez, esquecerão o que você falou, mas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Então, é exatamente isso que você está falando. E aí, trazendo aqui para o nosso mundo do pequeno empresário, o quanto você, enquanto líder, gestor da sua empresa, tem tocado no coração dos seus colaboradores. O quanto você tem dividido um propósito em comum. Porque a partir do momento que você quiser que cada um ali dentro da sua equipe, da sua empresa, busque o seu propósito pessoal, não vai rolar. Você tem que dividir um propósito em comum para que cada um dentro do seu propósito
converja para aquele propósito em comum, sabe? Então, acho que nada mais inteligente por parte do dono de uma empresa do que buscar envolver as pessoas e trazer essa sensação de pertencimento que você falou. A gente criou lá, eu criei uma ferramenta para todos os líderes chamada Conexão com o Colaborador. Aí lá tem vários quadrantes que o líder preenche numa reunião 1 a 1. Ele vai preencher desde hobbies, até a comida que o cara mais gosta, o chocolate preferido dele, até perfil comportamental, mapeamento dos valores, o GD, que eu chamo de GD1, GD2, GD3, que é o grau de desenvolvimento do colaborador, porque se o grau de desenvolvimento do colaborador é BB naquela função, às vezes o cara era experiente como vendedor, mas ele foi promovido a líder. Então, ele é BB como líder. Então, Perfeito. Ele está no GD1, que a gente chama, né? Então, o grau de desenvolvimento dele, 1, ele vai ter que passar por um aprimoramento, a pegar na mão, ensinar, acompanhar, que a gente chama de LAP, né? Líder acompanha e apoia permanentemente. Então, ele vai fazer um LAP muito mais intenso do que se um cara que já estiver no GD3, que é um adulto, experiente, que já realiza sozinho, que segura as pontas, eu não preciso estar junto, ele já foi testado em diversas situações, né? Então, eu acredito que você entender de gente é fundamental, não tem como prosperar num negócio sem entender de gente. Mas, assim, além de entender de gente, assim, para quem tá nos vendo, nos acompanhando, processo é muito importante. E o que você está falando aqui é de gestão de pessoas alinhado a processo. Então, o que você falou agora é uma trilha de carreira, né? Muitas vezes a gente tem um excelente vendedor que converge 90% de taxa de conversão, mas ele não tem habilidade ou skills para gestão. Aí você coloca ele para ser um líder de loja, um gerente, e ele é um líder medíocre. E no fim do dia você acaba tendo que demitir e você perde um excelente vendedor. Boa parte dos empresários que eu vejo, eles acabam tendo as suas estratégias muito voltadas no pilar dinheiro. Então, principalmente para quem trabalha com comissão. Então, ele acha que se ele colocar um target muito alto, que ele valorizar muito a remuneração com base na comissão, isso vai ter um engajamento muito grande e vai ter uma adesão muito grande pelos colaboradores. E não é. Quando a gente faz algumas pesquisas a respeito sobre o que é mais importante para você no trabalho, salário normalmente aparece em 4º, em 3º lugar. E clima organizacional, engajamento, liderança humanizada, visão de futuro. Eu estou aqui hoje e eu sei se eu der o meu melhor, eu vou crescer aqui dentro. Então, por isso eu quero continuar. Qual é meu próximo passo? Essa trilha de desenvolvimento e carreira. Então, que isso sirva de exemplo, né, de insight para vários outros empresários do quanto é importante você fazer a gestão com base em reconhecimento, mas você também desenvolver processos robustos dentro da tua empresa e trabalhar a comunicação, porque todo mundo tem que ter plena consciência e conscientização de todos esses processos, para que isso funcione igual uma engrenagem. Top. Exatamente, concordo plenamente. Pessoas mais processos é igual a resultado. Você ter essa visão de ir padronizando o que o Michael Gerber foi o livro inspiração para mim, para fazer o meu TCC na época, há uns bons anos atrás, que foi protótipo de franquia como fator decisivo no desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Porque, na época, essa taxa que você falou de mortalidade aí das pequenas empresas, eu olhei o das franquias e era 3%, enquanto, se não me falha a memória, dos pequenos negócios normais, era de 70% de mortalidade. Eu falei, peraí, 3% para 70%, o que eles têm de tão diferente? É que a franquia tem um protótipo. Um modelo de negócio. Um modelo de negócio diferente, que é baseado em inovação, quantificação e orquestração, que o Gerber fala muito disso. Então, você inova, depois quantifica, vê se aquilo foi positivo ou negativo e padroniza, orquestra no modelo de negócio.
E dentro da liderança, eu sou um estudante de mim mesmo, eu sou um estudante de produtividade, eu sou um estudante do que gera sentimento nas pessoas o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu observei o jeito que eu fazia 1 a 1 e fui construindo a conexão com o colaborador. Aí peguei uma folha A4, dividi, chamei, mandei para os líderes, falei, vocês vão fazer assim, 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 assim. Eles falaram que estavam certos, que estava funcionando, que ia bem. Aí a gente orquestrou, padronizou, agora é um processo. Você vai fazer uma reunião 1 a 1 com o colaborador, geralmente logo após a integração do novo colaborador, ele já senta e tem esse mapa que ele vai seguir aquele passo a passo, igual o McDonald's segue para gerar um hambúrguer. Então, essa sistematização da empresa, o cara tem que estar preocupado em fazer. Total. E o que eu percebo na maioria dos pequenos empresários? Cara, é mais fácil eu ir lá e fazer. Exatamente. Aí é a cultura centralizadora. Ele E vai qual é a estar frequência que você faz isso? Reunião 1 a 1? Isso. Então, depende do departamento, né? E depende da fase que o colaborador está. Mas, geralmente, eles fazem 1 vez por semana não com todas essas perguntas. Isso daí é feito a cada 3 meses, que é o nosso ano na Filato. A gente faz um Réveillon a cada 12 semanas, não a cada 12 meses. No nosso Réveillon, porque dá tempo de corrigir. O nosso mês é uma semana. É rápido, vai corrigir mais rápido. Já rápido. erra rápido, acerta rápido, já vê o que vai intensificar, né? Então, toda segunda-feira é o nosso resultado do mês, praticamente, né? Apresenta o resultado de todo mundo. E existe nas 4 camadas da realização, que foi o quê? Desde quando eu comecei a ter bons resultados, eu sou um estudante do que está produzindo bom resultado. Eu vou me observando. E observando as pessoas e como que aquilo foi interferindo, influenciando. E as 4 camadas da realização nasceu desse jeito. Então, ela tem os 4 níveis teóricos, que é onde você vai fazer estudando, escrevendo, analisando dados, e tem as 4 camadas, que é prática, é ação, né? Na terceira camada da realização, no nível de execução, é a reunião de cadência. No exército, na marcha, o sargento gritava assim, firma a cadência. Quando você bate o pé no chão com mais firmeza, geralmente o esquerdo, para dar aquela cadência. Plá, tzum, plá, tzum, plá, tzum. Então, a cadência, ela coloca todo mundo junto, na mesma página. Pam, pam. E eu percebi que projetos que morriam no meio do caminho, tanto pessoal quanto corporativo, morriam porque não tinha cadência. E a reunião de cadência, ela firmava, garantia a execução desses projetos. E daí eu criei a reunião de cadência. E a reunião de cadência, ela tem a missão de, dentre outras, gerar sentimento vitorioso, que é a terceira camada no nível teórico aqui, né? Então, por exemplo, o cara ele vai falar alguma coisa que faz nascer de novo o propósito na reunião de cadência, ele vai apresentar os resultados da semana anterior, ele vai mostrar e vai perguntar para gerar congruência. Todo bom coach sabe da importância das perguntas. É bom o líder nessas reuniões de cadência, ele evita ao máximo o julgamento e dizer o que a pessoa vai fazer e julgar os resultados dela. Na reunião de avaliação de desempenho, sim, é a hora que o cara vai falar o que ele pensa, o que ele acha, o que tem que mudar, por que não está bom isso aqui. E dentro de um ambiente seguro. Né? Dentro de um ambiente seguro. Agora, na reunião de cadência, não, ele mostra o placar, fala assim, cara, o que você vê aí? Você ficou feliz com isso aqui ou não? Ele fala, cara, aquele ponto ficou bom, mas esse aqui tá ruim. Se você continuar desse jeito, daqui no nosso final do mês, do trimestre, vai ser... Como é que vai ser esse resultado? Cara, tal. Ele lamenta. O que você pode fazer essa semana para fazer diferente? Para mudar esse jogo, para virar esse jogo? Aí ele vai se comprometer com as medidas de influência, que é a segunda camada. E a medida de influência, que é o quê? É o que influencia a sua medida histórica. Tipo assim, você quer perder peso, quantos quilos você pesa é a tua medida histórica. Agora, por exemplo, quantos quilômetros você caminhou, ou quantas vezes você saiu para caminhar,
ou quantas vezes você cumpriu a dieta é a tua medida de influência, que influencia a tua medida histórica, né? E daí ele fala, não, eu vou me comprometer com isso, 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 e ainda põe algumas ações extras, e vou fazer isso, isso, isso. Top. Anota, dali uma semana tem outra reunião de cadência. E para o líder da unidade, tem reuniões todo dia de manhã. Que você faz um follow-up, né? Follow-up. Faz um follow-up. Perfeito. Falamos aqui de muitas coisas, muitos insights de liderança, de empreendedorismo, que fizeram com que vocês chegassem onde chegaram. Agora eu queria fazer uma pergunta, né? Como você enxerga o legado que você está construindo no seu com o seu negócio? Seja na sua comunidade, nos locais onde vocês estão inseridos. Eu acredito que o nosso legado é uma mensagem. É como perguntaram para Mahatma Gandhi, o que você vai deixar, qual mensagem você quer deixar para o mundo? Ele falou, minha vida é uma mensagem. E eu acredito da mesma maneira. A mensagem que a Filato quer deixar, ou seja, astronômico, é que a gente nasceu para dar certo. Nós podemos mais. Eu acredito, assim como o nosso amigo GG, que a gente vai prestar conta um dia pelo nosso desempenho e que Deus tem uma altíssima expectativa em cima de nós, né? E tem gente achando que a vida é só isso e que o trabalho é só isso. E eu acredito que o inconformismo, ele é muito necessário. Imagina uma pessoa que senta numa cadeira que está cheia de pregos. Ele logo dá um pulo, ele está incomodado com aquilo. E, de algum modo, a missão da Filato é despertar o homem para o seu melhor. Em todos os sentidos. Lógico que a Filato segue mais a linha de despertar, no sentido de fazer o homem usar a sua imagem como uma aliada na busca dos maiores objetivos dele. Mas o Seja Astronômico desperta no sentido geral da coisa aí, né? E despertar é o cara perceber que às vezes ele está sangrando, sentado no prego e não está percebendo, e não está se mexendo, né? Então, nós acreditamos assim, o legado que a Filato quer deixar, que eu quero deixar, é justamente esse. Nós nascemos para dar certo, a gente pode muito mais do que imagina, o impossível não existe, né? Nascemos em situação difícil, moramos na favela, e um dia nosso faturamento era R$14 mil, em outubro de 2014, comecei dia 1º de outubro de 2014, foi o meu primeiro mês como dono da Filato, né? Nós faturamos R$14 mil. R$14 mil. E depois levamos isso para 1.800.000. E a gente acredita assim, e eu quando falava isso lá atrás, achava que era impossível, né? Te acharam louco. Louco. Falava pro meu irmão, nós vamos ter uma rede de franquias. Gideão, você tem uma fé, cara. E você vê hoje, temos 4 unidades já franqueadas. O impossível não existe, ele é só a consequência de apaixonar-se pelo processo. Queria pegar esse gancho assim. O empreendedorismo ele tem muito de um jogo mental, né? Você contra você mesmo, muitas vezes dentro da sua cabeça. E a gente perde não para os outros, a gente perde para nós mesmos. Como que você lida com isso no dia a dia? O que você busca no seu dia a dia que fortalece você mentalmente para você conseguir manter esse foco contínuo que você tem? Então, são tantas coisas, né? Mas eu acredito que você ter certeza de que você vai chegar no teu objetivo e quando esse objetivo enche o teu coração de alegria, você tem uma energia astronômica para mudar, para se manter presente, para fazer a diferença, né? Para continuar estudando e para vencer esse combate interno, né? Que é a maior luta, sem dúvida, é essa que acontece dentro da gente. Porque o negócio tem muita coisa que não dá certo.
E tem muitas péssimas notícias que vêm no meio do seu dia, às vezes no meio da sua noite, no meio da madrugada. Como se manter firme, resiliente, perseverante? Eu acredito que é praticando muito a gratidão, tendo o hábito de olhar o copo meio cheio, né? Todos os dias se tem muito a celebrar. Celebrar, cara, muda a energia do time. Você falou sobre ambiente organizacional. A gente tem a cultura de celebrar, de fazer festa mesmo para quando as coisas dão certo, mas aquelas pequenas. Isso eleva a nossa energia. Mas, além disso, você está sempre visualizando aonde você quer chegar, gera uma energia muito forte. Porque, assim, o que te move a começar a caminhar, às vezes é uma dor que você está sentindo, né? Mas o que te mantém caminhando é um interesse por algo que está além, né? Por exemplo, o cara está obeso, sentindo-se mal, improdutivo, com sonolência, ele fala, cara, vou começar a fazer academia, vou começar a caminhar, vou fazer atividade física. Aí ele começa para resolver a dor do sedentarismo. Mas o que logo depois, quando ele deu uma emagrecida, está se sentindo produtivo, está legal, aí ele para. Quando ele para, ele deixou de ter aquela dor. Então a dor move o cara só até certa altura. Dali em diante, ele tem que olhar e falar, cara, eu vou ter aquele nível de corpo, de desenvoltura, aquilo lá, ó, eu quero chegar nesse peso, vou mudar isso aqui, vou ajeitar aquilo lá. Ele idealiza um negócio astronômico, vou correr uma maratona. Se eu correr uma maratona, eu vou me sentir assim, assado. E esse sonho faz com que essa vivacidade se mantenha presente, né? Maravilhoso. Meu amigo, estamos aqui caminhando para o fim, infelizmente, não é mesmo? Sim. E eu queria muito que você contasse aí pra galera as redes sociais do Gideão, da Filato, como é que a galera acha vocês? Sim, a Filato é @filatobene, né? O Instagram, o canal do YouTube é Filatobene também, o site filatobene.com.br, que é o e-commerce, que a gente ainda está dando os primeiros passos no e-commerce. O Seja Astronômico é @Seja Astronômico, tem o canal também lá do YouTube, apesar de que eu não sou como vocês que dedicam-se a 100% do tempo à missão de desenvolver empresários e etc. Eu faço isso como hobby no meu tempo livre. Então a gente faz o evento Divisor de Água uma vez por ano. Temos uma comunidade de pequenos empreendedores onde a gente troca ideia junto. Tem o método que nós seguimos, onde eu ensino as 4 camadas da realização em 9 semanas. Eles têm uma plataforma que participa junto com a gente, mas eu faço isso só no meu tempo livre. Então lá, quando dá, eu apareço no Instagram, quando dá, eu apareço no YouTube, porque não é o meu trabalho oficial. Eu faço isso por alegria, por compartilhar mesmo, né? Mas segue lá a gente e vamos em frente, voar, né, Thaís? 2024, com muitas realizações. Desejo para Filato um crescimento astronômico, muito maior do que veio até aqui, que seja o dobro, o triplo, quádruplo. Conta com a gente, foi um prazer enorme ter você aqui. Acho que a grande lição que fica é o quanto que a gente precisa entender que o empreendedorismo, para dar certo, precisa realmente ter um olhar para muitos pilares e não só para um único ali. Entender que o empreendedor precisa se desenvolver, o autodesenvolvimento é muito importante, precisa ler, precisa estudar, precisa entender que é um desenvolvedor de pessoas, um líder de fato. E foi incrível ter você aqui hoje. Obrigada. Foi uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. E você já viu as pessoas falando assim, gente, dá uma olhada no meu primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube, já viram? Uhum. Aí você olha aquela bagaceira. Eu acredito que vocês vão ter a mesma sensação. Imagina, daqui 1 ano, nossa, olhar já tô ansiosa. quanto aprendizado de roteiro, de ângulo, de conversa, de desenvoltura, né? E isso trava as pessoas, porque elas pegam um padrão astronômico e falam assim, cara, não vou começar. Sim. Mas é justamente
começar que vai fazer você melhorar. Exatamente. Chegar naquele padrão, né? É a prática. Começar. É a prática. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso conhecendo você, a sua história, a sua bagagem, seu conhecimento. Foi minha mentora aqui uma fase, né? Que eu estava com algumas incertezas e eu queria conversar com um especialista para me ajudar a desengravidar aquelas informações, né? E dali nasceu pro Topo Agora. E dali nasceu pro Topo Agora, que coloquei em prática, saiu, né? Exatamente. E o Leandro eu conheci agora, mas só por trocar essas ideias já vi que é um grande especialista em pessoas, em RH, e acho que vamos ter oportunidade de trocar ideia junto. Aliás, eu percebo assim, ó, tem um cara aqui em Alphaville, que inclusive hoje à tarde eu vou conversar com ele, tem uma reunião marcada. Ele compra empresas, tipo, nem que seja 5%, 10%, algumas 40%, 30%, e ele tem um ecossistema de RH, de financeiro, onde ele presta serviço para outras empresas, para essas empresas que é do grupo dele, né? Então, vamos supor, se eu vender 10% da Filato, 5%, ele vai trazer ela para dentro desse ecossistema, onde ele vai gerenciar o seu financeiro, seus recursos humanos, seu DP, essa parte mais burocrática, para que você viva a sua arte, que é o quê? Liderar a equipe, expandir os negócios, fazer a performance de vendas das unidades explodirem. No que você é bom? Você é bom nisso aqui? Então, dá toda a parte burocrática para mim, porque eu sou bom nisso daqui. É focar no business. E daí ele também faz o quê? Pontes, networking, traz pessoas certas e oportunidades para fazer o seu negócio crescer. Porque é justamente isso a dor que muito empresário tem. Exato. O cara, ele acha que é perda de tempo olhar para o RH, olhar para as pessoas. Ele às vezes está focado no comercial. No comercial. E é aí que tem que virar uma chave. Se o cara parar, falar, Leandro, vem cá, vamos trocar uma ideia, me ajuda nisso daqui, ele vai perceber que no mês seguinte a produtividade dele, a liberdade que ele vai ter para atuar no comercial é muito maior, né? Sem dúvida. Maravilhoso, gente. Esse foi o nosso primeiro Pode Voar. Sigam-nos nas redes sociais. Em breve, esse episódio com o Gideão vai estar saindo do forninho. Então, vai ser incrível. Obrigada por tudo. Bora voar. Valeu, obrigado. Honra de participar aí. Gratidão. Boa.